Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso 5, nós encontramos a prenúncia do nascimento de João. João que teve a oportunidade de ser a voz de Deus que clama endireitando o caminho tortuoso. João que vai anunciar a vida do Cordeiro, a manifestação do Filho de Deus. E antes do seu nascimento, a Bíblia vai ser clara que Herodes, ele era rei da Judéia. Herodes assentava na cadeira real e exercia a sua função de rei da Judéia. Esse Herodes que exercia a sua função, o texto vai dizer no verso de número 5 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas da seguinte maneira: existia no tempo de Herodes, rei da Judéia. Então Herodes, ele era o rei da Judéia. Melhor, vou só um retorno. Obrigado. Agora pode mexer, né? Que eu vou te falar na hora que estiver assim. Aleluia, aleluia. Obrigado, aleluia. Mais um pouquinho de retorno, só por favor. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, isso, obrigado, tá? Vocês aí estão me ouvindo direitinho? Eu gosto de me ouvir, vou ficar mais crente, né? Agora ficou bom. Vamos lá. Existiu no tempo de Herodes. Herodes aqui então é rei da Judéia, guarde isso. Ele está assentado ao trono, ele está exercendo a função real. Herodes aqui é o maior no sistema monárquico, ele é a autoridade. E eu quero te mostrar as funcionalidades da época. O que estava em funcionalidade. Verso 1, verso 5, assim: existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote. Então, além do rei estar na cadeira, o sacerdote também estava na posição. Então, o sistema governamental funcionava e o sistema eclesiástico também funcionava. Governamental aqui, Herodes representa o governo. Sacerdotal representa o clero. O clero estava em funcionalidade. A igreja funcionava. Os sacerdotes estavam em atividade. Existia ali uma certa harmonia de poderes. O poder monárquico, que é o poder da terra, e o poder eclesiástico estavam todos em funcionalidade. Aqui nesse texto diz: primeiro século, Deus está quebrando o silêncio. Porque antes do evento que eu vou citar, eu quero que você recorde que havia um silêncio da parte de Deus para com a humanidade. Silêncio esse que foi gerado por causa da demanda de pecado que havia aumentado. Deus usou a boca do profeta Isaías dizendo: a mão do Senhor não está mirrada para que não possa abençoar. E os ouvidos de Deus não estão travados para que não possam ouvir, mas eis que as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e o vosso Deus. E Deus, ele instaurou cerca de 4 séculos e 30 anos de silêncio. Depois que o profeta Malaquias profetizara, Deus ficou cerca de 430 anos sem falar com a humanidade. Essa página branca entre Mateus e Malaquias é o período de silêncio. É dali que surgem os livros apócrifos que não passaram no canon bíblico. Aqueles profetas que não tiveram a inspiração, porque a revelação tinha sido fechada devido à demanda de pecado. Só que por mais que Deus havia privado a sua voz, havia uma promessa. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E para que a promessa se cumprisse, Deus tinha que quebrar o silêncio. E o silêncio vai ser quebrado quando Deus, o Senhor, vai abrir diálogo com um sacerdote. E esse diálogo de Deus com esse sacerdote não é por meio de um profeta. Deus manda um anjo para falar com esse sacerdote. Mas antes da palavra verbalizada pelo anjo, eu quero que você entenda quem é esse sacerdote e qual é a disponibilidade dele para que ele possa receber a visita de um ser espiritual. Por que Deus manda um ser espiritual falar com aquele homem? Quem é aquele homem? Qual era o comportamento daquele homem naquela época de crise espiritual, de crise moral, de silêncio de Deus para a comunidade? Por que Deus olha dos céus para a terra e vê um homem que é digno de receber um ser espiritual para lhe anunciar eventos que vão acontecer?
Vem comigo, por favor, vamos lá para o texto. E preste bem atenção, em nome de Jesus Cristo. O texto vai dizer: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Então, o sacerdote é Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. E o nome da mulher de Zacarias era Isabel. Zacarias, ele era casado com uma mulher chamada Isabel. Zacarias é da ordem de Abias. E Isabel é uma das filhas das mulheres, das filhas de Arão.